Oi, pessoal do quinto ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mas nós vamos fazer uma atividade hoje sobre matemática. Então, nós vamos ver uma apresentação de slides que eu vou estar compartilhando com vocês. E a nossa atividade de hoje é sobre resolver situações, problemas, e vamos investigar a questão de equivalência na multiplicação. O que é equivalência na multiplicação? Nossa, professor, que palavra difícil, equivalência. O que é isso, né? Vamos ver o que é equivalência na multiplicação. Então, quando eu falo de alguma coisa que é equivalente, eu vou estar utilizando o sinal de igual, para mostrar que um lado é equivalente ao outro. Por exemplo, se eu coloco que 2 vezes 1 é igual a 2, eu estou dizendo que 2 vezes 1 é equivalente a 2. Então, eu estou mostrando isso. Por exemplo, se eu coloco que 2 vezes 3 é igual a 6, existe alguma outra conta que eu possa fazer que dê o resultado 6 também, que seja equivalente a 6? Por exemplo, 3 vezes 2. Então, automaticamente eu posso dizer que, né? Vou trocar a corzinha na caneta, que se eu tenho 2 vezes 3, que é igual a 6, eu posso dizer que ele é equivalente a 3 vezes 2. Então, essas duas operações, elas são equivalentes. Por que elas são equivalentes? Porque elas dão o mesmo resultado. Da mesma forma que eu posso dizer que 2 vezes 3 vai ser o resultado 6. Eu posso dizer que é a mesma coisa do resultado de 3 mais 3, que também é 6. Então, são contas equivalentes, são operações que serão equivalentes quando eu digo sobre o resultado. Então, isso que é equivalência quando eu vou falar de matemática, e a gente vai ter que perceber agora quais são as equivalências que nós temos, né? Lembrando que essas equivalências, por exemplo, elas podem se referir ao dobro, ao triplo, ao quádruplo e a tudo mais, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide e vamos seguir. Então, ó, resolver situações problema. Então, a gente tem uma situação problema de resolver sobre a questão de equivalência, tá? Então, vamos lá. Vamos só recordar, já mostrei para vocês o que é. Duas multiplicações são equivalentes quando elas possuem o mesmo resultado. O exemplo que nós temos aqui, né, é 8 vezes 2 vezes 3 igual 6 vezes 8. Por quê? Porque vai dar 48, certo? Então, se eu multiplicar os dois termos por o mesmo número, o que acontece com essa igualdade? O que vai acontecer se eu multiplicar os dois termos que eu tenho por o mesmo número, né? Então, eu tenho aí a questão de equivalência. Então, a gente tem uma situação problema. A situação problema, a gente sabe como funciona. A gente tem que parar, pensar, analisar e refletir sobre aquilo. Levantar uma hipótese e perceber quais são as comparações que eu preciso estar fazendo para poder estar resolvendo isso. Então, vamos lá. Marcos e Dani, eles foram fazer compras. O Marcos, ele comprou caixas com 135 barras de chocolate. Então, olha só quantas caixas ele comprou. Não fala. Fala que ele comprou caixas com 135 barras de chocolate. A Dani encontrou uma promoção, onde ela vai levar 3 caixas com 270 chocolates, né, pela metade do valor pago por Marcos. E ela resolveu levar o dobro dessa promoção. Olha que legal. Então, ela vai levar 3 caixas com 270 barras de chocolates, porém, como está na promoção, ela vai levar o dobro dessa promoção, né? Então, primeiro aí a gente tem que ver. Então, vamos parar e analisar todo esse problema. Eu tenho duas pessoas, o Marcos e a Dani, certo? O Marcos está com 135 barras de chocolate e a Dani 3 caixas com 270 barras de chocolate, tá? Então, é possível saber quantas caixas de chocolate o Marcos comprou, sabendo que levaram a mesma quantidade de barras de chocolate? E agora? Então, eu tenho aí os dois levando a mesma quantidade de barras de chocolate, né? Então, as caixas que o Marcos levou são uns 135, né? E a Dani comprou caixas com 270 barras de chocolate. E eles levaram a mesma quantidade. Como que eu faço para chegar nisso? Primeiro eu vou ter que descobrir algumas coisas, né? Então, ó, a gente sabe quantas barras de chocolate tem em cada caixa que o Marcos comprou? E a Dani? A gente sabe quantas caixas tem na da Dani? E aí? Como é que a gente faz para poder descobrir isso? Né? Vamos voltar lá para o nosso quadro para a gente poder estar respondendo. Então, ó, vamos voltar aqui. Vou apagar isso daqui.
Apaguei. Então, aqui eu tenho o Marcos, que ele comprou, né, 135 barras de chocolate. Então, ele comprou caixas que tem isso, essa quantidade, certo? Vou colocar um M aqui, que é do Marcos. E a Dani, o desenho da Dani, ela comprou e veio 270 barras de chocolate. Olha que legal. Então, já tem essa noção aí do que eu preciso, né? Então, a gente já sabe quantas barras de chocolate o Marcos levou, a Dani comprou essa promoção e ela levou 3 caixas, né, com 270 barras de chocolate. Então, como que eu faço para poder descobrir qual é esse valor aí, né? Como que eu faço para descobrir? Então, eu sei que a Dani, ela levou o 270, né? Vamos colocar uma setinha aqui para a gente mostrar que a gente está fazendo da Dani. 270 vezes 3, certo? E o Marcos, ele vai estar levando aí uma quantidade diferente. Então, eu já sei aqui que ela está levando essa quantidade, né? Só que ela comprou isso e ela levou o dobro, né? Ou seja, eu vou ter que pegar este valor que a Dani tiver aqui e vou fazer o quê? Se é o dobro, eu vou multiplicar por quanto? Se é o dobro, eu vou fazer ele vezes 2, para poder descobrir quantas caixas de chocolate ela levou, né? Quantas caixas eles levaram. Aqui a gente está aqui tentando descobrir quantas caixas eles levaram, cada um deles, para poder estar descobrindo depois quanto tem cada caixa, quanto cada uma levou ao total. Então, o Marcos comprou caixas, né? Eu não sei quantas caixas ainda, ó, ponto de interrogação, porque eu não sei, né? Só que as caixas deles tinham 135. Então, ó, vezes 135. Vou colocar aqui a setinha também para mostrar que é do Marcos. E aí, qual é a quantidade que vai dar? Que número multiplicado por 135, eu vou ter a mesma quantidade que o número que a Dani vai encontrar. E aí, como é que eu faço essa conta? Né? Então, ó, vamos continuar aqui, lá para o nosso slide. Então, voltando aqui. Então, a gente tem aí a questão de, será que eles compraram a mesma quantidade de caixas de chocolate? Então, é outra pergunta que eu tenho que responder. Então, as hipóteses que a gente levantou. A gente sabe quantas barras de chocolate tem cada caixa, né, que o Marcos comprou. E nas caixas da Dani. Agora, será que eles compraram a mesma quantidade de caixas de chocolate? É isso que eu preciso descobrir. Eu tenho que descobrir quantas caixas de chocolate aí eles estão levando, certo? Lembrando que a Dani levou o dobro ali para poder chegar em determinado valor. Então, ó, se Marcos e Dani compraram 3 vezes mais caixas de chocolate do que compraram, levarão a mesma quantidade de barras de chocolate? E se o Marcos comprar metade das caixas de chocolate que comprou, ele vai levar a mesma quantidade de barras de chocolate que a Dani? Vamos dar uma olhada? Então, vamos descobrir, então, quantas barras de chocolate a Dani comprou. Então, a gente sabe aí que a Dani já comprou, né, de uma promoção, onde ela levou 3 caixas com 270 barras de chocolate. Então, a primeira conta que a gente vai precisar fazer é 3 vezes 270, igual eu mostrei para vocês. Porque ela comprou 3 caixas e cada caixa tem 270. Vamos voltar aqui para o slide. Vou limpar aqui. Então, aqui eu tenho as caixas de chocolate da Dani, né? 3 caixas. E em cada caixa, vou até colocar aqui, Dani. Então, aqui em cada caixa tem 270. Olha lá. Então, eu posso fazer somando, ou eu posso fazer de uma forma mais simplificada, que é 270 multiplicado por 3. Certo? Então, vamos lá. Eu sei que 3 vezes 0 vai dar 0. 3 vezes 7. Quanto será que vai dar? 21, né? Então, ó, 21. Não tem como eu colocar aqui o 2, né? Então, ele vai vir aqui para cima, ó. Certo? Porque ele já virou para casa da centena. Tem que colocar ele para casa da centena. Indicar ele para o outro lado. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, né? 6, 7, 8. Então, ó, 810 chocolates ela tem aqui no total.
né? Então, aqui ela tem 810 chocolates, beleza? Só que a Dani, ela comprou o dobro, né? Quanto que é o dobro disso daqui? Então, se deu 810 chocolates ao todo até agora dentro dessas 3 caixas, então eu tenho o quê? Se é o dobro, eu vou fazer ele multiplicado por, né? Por 2. Deixa eu só apagar aqui. Então, se é o dobro, eu vou fazer ele multiplicado por 2. Não está saindo aqui. Vezes 2, né? Olha lá. Quanto que vai dar isso aqui, então? Então, eu tenho aí 810 vezes 2. Então, 2 vezes o 0, 0. 2 vezes o 1, né? Aqui da dezena, dá 2. E 2 vezes 8, quanto que dá? 16. Então, eu acrescentei mais uma casa aqui, a casa do milhar. Ó, então, deu 1.620 chocolates, né? Então, essa aqui, ó, é a quantidade de chocolates que a Dani tem. Então, ó, esse aqui é o total da Dani. Já descobrimos aqui a quantidade que a Dani tem, né? Então, ela tem 1.620 chocolates. Por quê? Ela comprou 3 caixas, certo? Dentro dessas 3 caixas tinha 270 cada uma. Só que estava na promoção. Dentro dessa promoção, ela comprou o dobro. Então, ela comprou mais 3 caixas, tá certo? Então, vamos voltar lá. Ó. Então, a Dani levou, né, 1.620 chocolates, né? Então, ela levou bastante chocolate, vai dar uma dor de dente nela, mas ela vai estar ali firme e forte na aula dela. E agora, que legal, a gente já sabe que a Dani aí, né, comprou a mesma quantidade que o Marcos. Então, agora, como que a gente faz para descobrir isso, né? Como que a gente vai descobrir quanto é as chocolates aí, as barras de chocolate do Marcos, né? Quanto será que ele tem? Então, fica fácil de descobrir agora quanto o Marcos comprou, né? Então, a gente tem que ver quantas caixas ele comprou, então, né? Então, a gente pode fazer de 2 formas, né? Primeiro, eu posso pegar a quantidade de chocolates que a Dani, né? E dividir pela quantidade de barras de chocolate de cada caixa. Mas, ai, professor, isso é muito complicado, eu ainda não sei fazer desse jeito, eu prefiro fazer de um outro jeito que seja mais simples para poder começar a entender. Tudo bem, sem problema. Então, a gente vai fazer de outra forma, tá? Vou limpar aqui. Limpei tudo. Então, agora a gente vai fazer do Marcos. Eu vou até pegar uma outra cor. Pegar laranja. Então, lembra da Dani? A Dani tinha 1.620 barras de chocolate. Então, beleza. O Marcos, ele tem 135, né, barras de chocolate. Só que eu quero saber quantas caixas ele comprou, né? Agora eu preciso descobrir quantas caixas ele comprou. Que vai ter que dar a mesma quantidade, vou colocar de vermelho, da Dani, né, de 1.620. Então, como que eu faço isso agora, professor? Vamos voltar aqui, então. Então, 135 vezes... Se eu fizer ele vezes 1, eu vou ter 135. Se eu tiver 135, se eu multiplicar ele por 2, que seria a quantidade de caixas, lembrando que esses números que a gente está colocando aqui hipoteticamente, só pensando nele, imaginando ele, seria a quantidade de caixas que a gente está colocando. Então, em uma caixa do Marcos tinha 135, certo? Se eu colocar aqui 135, eu vou ter aqui mais 2 caixas. 3 caixas, mais 135. Será que já deu esse valor de 1.620? Eu acho que não, porque, ó, vamos somar só as centenas para a gente poder ver, ó. 100, 100 e 100 já deu 300. Ainda falta muito para chegar aqui ainda. Nossa, professor, mas assim vai demorar, né? Vai. E se a gente fizer uma multiplicação por aproximação, né? Vamos tentar fazer essa equivalência aí, aproximando os números que a gente tem? Então, vamos lá. Então, se o Marcos fizer aí
né? Apagar aqui. Se ele fizer essa multiplicação da quantidade que ele tem, né, de caixas de chocolates pela quantidade de caixas, vamos colocar. Será que se eu fizer vezes 5, eu tenho aí a quantidade de 1.620? Né? Vamos multiplicar então por 5? Vamos fazer uma tentativa e erro? Ou tentativa e acerto? Então vamos lá. 5 vezes 5, quanto que dá? 25. A unidade vai aqui para baixo e a dezena vai para casa da dezena. 5 vezes 3 vai dar 15, né? Com 2 que eu tenho aqui, 17. A dezena vai aqui para baixo e a centena aqui. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. 675. Olha que legal. Nós chegamos aí num número aproximado, né, do que o Marcos tem aqui, ó. Ele tem 1.620. Nós chegamos em 675. Ainda falta 1.000 para a gente chegar. Então, quer dizer o quê? Se eu fizer esse aqui, né, multiplicado por 10, né, será que eu vou ter a quantidade aqui? Então, a gente fez a tentativa de 5, certo? Ó, vamos fazer a tentativa agora por 10. Então, ó, 135 multiplicado aí por 10. Então, vamos lá. Coloquei aqui o zero do lado de fora, que fica mais fácil para a gente poder estar resolvendo a questão. Então, ó, 1 vezes 5, né? 5. 1 vezes 3, 3. Opa, 3 aqui saiu feio. E 1 vezes 1 aqui, né? E o 0 aqui no final. Então, nós já temos aqui, ó, quase um número aproximado, mais aproximado do que se fosse por 5. Então, eu sei que ele comprou mais de 10 caixas. Olha só que legal, né? Eu sei aqui que ele comprou mais de 10 caixas. O Marcos, ele comprou mais de 10 caixas. Por quê? Porque se em 10 caixas tem 1.350, quantas caixas aí mais eu vou colocar, né? Se eu colocar mais uma caixa, né? Se eu fizer aí a multiplicação, no caso, por 11, né? Então, vamos lá. Então, se eu colocar mais uma caixa aqui, quanto tem numa caixa? 135. Vamos ordenar aqui. 0 mais 5, né? 5. 5 mais 3, 8. 3 mais 1, 4. E 1 aqui do 1.000, né? 1.485. E agora? Né? Será que eu tenho aí a quantidade já certa? Com 11 caixas? Vamos fazer agora mais uma caixa para a gente poder ver? Então, ó, vamos lá. Então, agora já são, até agora nós já temos 11 caixas, ó. Né? Então, vamos lá. Fazendo mais uma aqui, ó. Então, eu vou fazer isso aqui, mais 135, que é a quantidade que tem dentro de cada caixa. Lembrando que nós estamos descobrindo a quantidade de caixas que o Marcos tem, tá? 5 mais 5, 10. A dezena vem para cá, para casa da dezena, né? Vou fazer ele menorzinho, ficou muito grande. 8 com 1, 9. Mais 3, né? 12. Então, o 2 fica aqui embaixo e 1 vai aqui em cima. 4 mais 1, 5, mais 1, 6. E eu acho que a gente chegou, hein, ó. E 1 desce. Chegamos aqui no resultado, ó. Chegamos no mesmo resultado que a Dani. Olha aqui, ó. Olha lá. Temos uma equivalência aqui agora de resultados. Olha o caminho que nós percorremos até chegar. Nós somos compondo e decompondo, né? Na verdade, as operações para a gente poder chegar nesse resultado. Então, eu tenho aqui a quantidade de caixas que o Marcos usou, né? A quantidade de caixas que ele comprou, ó. 5, 10, né? 10, 11, 12. Então, o Marcos comprou 12 caixas para ter a mesma quantidade de chocolates do que a Dani. Então, olha só, a gente aí acabou de ver como que se aproximou a quantidade de um e a quantidade de outro, né? Então, ó, vamos dar uma olhada lá no nosso slide.
olha lá. Para saber a quantidade de barras de chocolate de Marcos, né, e de Dani levarão, se comprarem 3 vezes mais do que comprar. A gente tem que multiplicar por 3 a quantidade de caixas de chocolate, né? Então, aí, no caso, o Marcos comprou 12 e a Dani comprou quantas caixas? Ela comprou 6 caixas, né? Então, nós vimos aí essa quantidade certinha. Eu sei que cada caixa comprada por Marcos contém 135 barras de chocolate. Então, eu vou multiplicar a quantidade de caixas pela quantidade de barras de chocolate, né? Então, ó, 36 vezes 135 vai dar 4.860. Marcos compraria 4.860 barras de chocolate, né? Isso se eu multiplicasse aí pela quantidade de barras de chocolate. Já que as caixas que a Dani comprou tem 270, né? Isso vai dar um valor menor, certo? Aí sim eles levariam a mesma quantidade, tá certo? Então, agora a gente vai descobrir. E se Marcos levasse a metade de caixas de chocolate? Ainda assim, levaria a mesma quantidade de barras de chocolate que a Dani? Então, a Dani levou 6, né? Tinha 270 em cada caixa, 6 caixas de 270, 1.620. O Marcos, ele comprou 12 caixas. Se ele comprou 12 caixas, né? E se ele levasse a metade de caixas, que seria, no caso, a mesma quantidade de caixas e a Dani, será que ele levaria a mesma quantidade de barras de chocolate? Então, eu teria que fazer 12, né? Que foi a quantidade total que nós encontramos do Marcos, dividido por 2 vai dar 6. Então, ele aí, 6 caixas que ele levou. Vamos supor que ele está levando 6 caixas. Se cada caixa possui 135 barras de chocolate, a gente vai multiplicar os 6 por 135. E a gente vai ter aí 810, que na verdade vai ser só a metade do que a Dani levou, que a Dani levou 1.620, tá certo? Então, é isso. Então, nessa aula a gente recordou aí o que são essas multiplicações equivalentes, se elas possuem o mesmo resultado, que jeito aí que vai se alterar essa igualdade se a gente multiplicar, né, os membros, os elementos por o mesmo número. Então, a gente lembrando que essa questão das igualdades, das equivalências nas multiplicações, elas existem e nós precisamos observar aí, né, quais são essas questões todas que nós temos. Então, aí, eu deixo para vocês uma atividade que realizar em casa. Em determinada cidade, todos os anos, é realizada uma feira de degustação de doces. Essa cidade possui várias docerias que participam do evento. Para esse ano, as docerias elas aderiram à feira e participarão com 48 doces cada uma. Então, ó, cada doceria vai entrar com 48 doces. Observe o quadro que está embaixo, né? E vai trazer informação para a gente sobre as docerias que estão participando, o doce que vai ser disponibilizado por cada uma para degustação, para as pessoas experimentarem, e a quantidade de caixas. Então, eu tenho o nome da doceria, o tipo de doce e a quantidade de caixa. Mas lembrando que eu tenho só 48 doces por doceria. Então, a Flávia Doçuras vai levar 48 doces dentro de quantas caixas? 12. A Maria Mel vai levar 48 trufas dentro de 8 caixas. E a Delícias da Vivian vai levar 48 beijinhos dentro de 6 caixas. Aí a pergunta, quantos doces foram colocados em cada caixa para corresponder à mesma quantidade? Agora a gente tem a quantidade de doces e a quantidade de caixas que são diferentes, né? Então, como que a gente faz para poder resolver isso daí, tá certo? Então, fica de desafio para vocês. Eu vou postar no grupo do WhatsApp também. Então, ó, é isso, pessoal. Eu sempre vou estar gravando essas aulas rapidinhas para a gente poder ficar mais atento cada vez com essa questão sobre a matemática. Tá resolvendo em casa, tá bom? Beijão, abraço para todo mundo, até mais.